Me responde uma coisa. João tem depressão. Ele é livre para trabalhar? José é analfabeto. Ele é livre para ler Machado de Assis? Maria nasceu numa família miserável. Ela é livre para assistir a uma peça no Teatro Municipal do Rio de Janeiro? Hoje nós vamos falar sobre liberdade. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução Geral à Filosofia, dessa vez sobre o conceito de liberdade e seus problemas. Meu nome é Vitor Lima. Bem-vindo, seu professor de hoje e de sempre. Deixa eu te mostrar qual que vai ser o nosso roteiro de hoje aqui. Eu quero falar primeiro com vocês sobre liberdade negativa e os problemas nela contidos, o conceito de liberdade positiva e, por fim, eu vou falar sobre uma crítica a esses dois conceitos de liberdade positiva e negativa e dar outros dois conceitos de liberdade formal e efetiva e liberdade como autonomia. Certo? Fica aí, você vai ter a resposta àquelas perguntas no decorrer da aula. Bom, esse curso gratuito, cuja aula você está vendo aqui, só é possível devido à nossa escola online de pensamento, o Clube INEF, o Clube Isto Não é Filosofia. Nele, você encontra materiais exclusivos, né, um acesso a todos os materiais do curso de História da Filosofia, apostilas semanais do curso de Introdução Geral à Filosofia, grupo de discussão no Telegram. Você também tem acesso ao Clube do Livro, com todos os livros que nós já discutimos até hoje. Você tem acesso a novos cursos e exclusividades, certo? Tudo isso por apenas R$ 59 mensais e R$ 497 anual, certo? Bom, aumentou o preço da mensalidade do Clube INEF. Se você está interessado em adquirir, não adquira agora. Espere que em breve nós lançaremos uma nova oferta que vai se traduzir num novo curso. E, bom, se você está interessado, se você está interessada, coloca um comentário aqui embaixo. Vitor, eu estou interessado nesse novo curso que será sobre política. E aí eu te mando o link e aí você vai e se inscreve. Não adquire agora, né? Não adquire agora a assinatura. Deixa para adquirir quando o curso for lançado e vai ser lançado já na próxima semana ou nos próximos dias, tá bom? Se você está assistindo isso ao vivo, é claro, se você está assistindo isso gravado, isso já foi lançado há um tempo, né? Certo? Bom, tem muito conteúdo gratuito para você, caso, bom, não seja a sua hora de entrar como nosso apoiador. Tem o Instagram e tem o Telegram, cujos links estão aqui na descrição do vídeo. Fique à vontade, sempre tem conteúdo gratuito por lá, certo? E se você enxerga valor no que nós fazemos, então eu te convido a compartilhar esse vídeo, né? Compartilha com o grupo da sua família, compartilha com as pessoas que você acha que vão gostar. Mas aí você pode falar assim, mas Vitor, eu não conheço ninguém que gosta de filosofia para compartilhar. E eu lembro de uma história de um beija-flor que viu a floresta pegar fogo e pegava um pouquinho de água, botava no bico, ia lá no fogo e colocava. Voltava, pegava um pouquinho de água, botava no bico, ia lá e despejava sobre o fogo. E aí o macaco viu essa cena toda e falou: Beija-flor, por que você está fazendo isso? Né? A água que você consegue carregar é mínima. Você nunca vai conseguir sozinho acabar com fogo. E o beija-flor responde para o macaco: Bom, eu estou fazendo a minha parte. Você, pelo visto, não está fazendo a sua parte e poderia ser muito maior que a minha, pelo visto, né? Porque ser maior que eu. E ainda reclama de quem está fazendo a sua. Bom, se todo mundo fizesse como eu e não como você, o fogo não se espalharia. Então eu penso nisso quando alguém diz assim, putz, mas eu não conheço ninguém que gosta de filosofia. Bom, só não há pessoas que gostam de filosofia porque as pessoas que gostam de filosofia não compartilham conteúdos de filosofia. Então se você é uma dessas pessoas que, bom, é um passarinho nessa floresta pegando fogo, faça a sua parte, né? Coloque água no bico e vá lá e despeje um pouco, faça a sua parte. Certo? Seja mais passarinho e menos macaco nesse caso. Bom, né? Mas comenta também, se for muito custoso para você. Vitor, não tenho nada para comentar. Comenta, eu apoio o INEF. Eu apoio o INEF. INEF é isto, não é filosofia. Já ajuda bastante o nosso trabalho aqui. Você fala assim, Vitor, eu não tenho costume de deixar comentário, né? Eu já estou assistindo o seu vídeo, né? O que você quer mais? Eu quero te dizer que o nosso trabalho, né, de pessoas que fazem conteúdo gratuito e de qualidade na internet, ele só existe porque tem gente que apoia de algum modo.
Um dos modos gratuitos de você apoiar é deixar um comentário, porque esse comentário manda um sinal para o YouTube para que ele compartilhe esse vídeo para mais gente. Então, sim, é importante que você manifeste que você nos apoia de algum modo. O comentário é muito importante. Você talvez não tenha essa dimensão, mas sim é. Mas sim é. Agora que você já sabe o que é, vamos lá. Comenta aqui embaixo. Já foi? Tá bom. O mínimo que você pode fazer também é deixar um like. Já deixa um like. O like é dessas três coisas que eu acabei de te pedir, talvez a menos custosa. Certo? Certo? Já acabou de fazer? Vou esperar você fazer. Foi? Já? Bom, então vamos. Então vamos. Bom, a primeira parte da aula é o conceito de liberdade negativa. E para falar sobre esse conceito, eu quero começar com uma história. Imagina o João. O João quer traficar drogas na frente dos colégios. Os colégios, tá? Colégios públicos, colégios privados. João quer traficar drogas. Ué, João é uma pessoa empreendedora. João é uma pessoa de visão. E essa pessoa empreendedora de visão notou que traficar drogas é algo lucrativo e resolveu oferecer o seu serviço nas portas de colégios, certo? Caso o Estado criminalize as drogas, João tem liberdade de traficar as suas substâncias? João tem liberdade de traficar, caso o Estado criminalize? Pensa nessa pergunta, eu sei que ela é estranha, mas eu quero que você pense nessa pergunta. Agora imagina o José. José também é uma pessoa comum, como eu e você. Talvez ele goste de ir para o shopping, talvez ele goste de ir para assistir a filmes, talvez ele goste, né, de comprar uma roupa na CIA. O José quer se manifestar publicamente a favor do nazismo. Esse cara que gosta de comprar roupas na CIA, que gosta de ir ao shopping e tal. E aí, se o Estado criminalizar o nazismo, José tem liberdade de manter a sua manifestação publicamente? De manter a sua manifestação publicamente? E aí, o José tem liberdade de se manifestar publicamente caso o Estado criminalize o nazismo? Pensou no José? Agora pensa na Maria. A Maria, ela quer viver uma relação homossexual. A Maria quer viver uma relação homossexual. Maria, né, é uma menina que mora no interior do estado do Pará. E ali ela tem uma cidadezinha, né? Uma cidadezinha que, bom, ali é muito conservadora dos sentidos dos costumes, das tradições e tal. E aí, né, caso o Estado criminalize a homossexualidade, né, imagina, né, uma cidadezinha muito apartada das legislações federais, né? Caso o Estado ali, na prática, criminalize a sexualidade, caso a polícia vá lá e reprima ela, eu sei que não está na legislação, eu sei disso, tá? Não estou falando de direito, estou falando de uma situação hipotética. Maria tem liberdade de manter uma relação homossexual, caso, né, haja essa criminalização na prática, não na teoria, mas na prática. E aí, pensou nessas situações? Todas essas situações remetem ao conceito de liberdade negativa. Liberdade negativa não é uma liberdade moralmente negativa, sabe? Liberdade negativa é só uma liberdade de fazer alguma coisa. Liberdade de fazer alguma coisa. Se você tem liberdade de fazer alguma coisa, então você tem liberdade negativa. Por quê? Porque significa que ninguém está te coagindo a não fazer. Ninguém está te coagindo a não fazer. Nesse caso, dos exemplos aqui que eu dei, foi o Estado, mas não precisa ser o Estado, né? Ninguém está aplicando uma coação. Vitor, o que é coação ou coerção? É um uso da força contra a sua vontade, certo? Se alguém aplica o uso da força contra a sua vontade, então você está sob coação. Se você está sob coação, estão retirando a sua liberdade negativa, que é a sua liberdade de fazer alguma coisa, certo? A liberdade negativa, portanto, é a liberdade que existe quando não há coação. Quando não há coação. Por isso que ela é negativa, porque ela é conceituada com um não. Quando eu não tenho ninguém me coagindo, né, me reprimindo, eu tenho liberdade negativa. Tenho liberdade de fazer alguma coisa. Deu para entender? Deu para entender? Bom, às vezes, o Estado, como eu acabei de falar nos exemplos, se intromete na liberdade
das pessoas fazerem alguma coisa, certo? Mas tem uma justificativa para isso. E, geralmente, a justificativa para coerção, para o uso da força, reprimindo um ato, é o seguinte: deve-se coibir a liberdade negativa sempre que uma pessoa causar dano a outra. Parece justo, não parece? Essa é talvez a justificação mais conhecida para que o Estado haja coibindo liberdade negativa de uma pessoa, liberdade dessa pessoa fazer alguma coisa, né? Quando essa pessoa causar dano a outra, então o Estado vai lá e reprime. Por exemplo, lá no caso que eu dei, talvez algum daqueles atos você considere danoso ou danoso, um ato danoso, enfim. Eu não estou rotulando nenhum daqueles 3 atos como danosos em si. Eu sei que você, na sua cabeça, com a moral que a gente tem, com os costumes que nós temos, diz que esse e aquele outro ato são danosos e esse ou aquele outro ato não são danosos. Mas eu não quero agora me pronunciar sobre isso. Eu só quero, de fato, chamar sua atenção para essa questão. Então, veja, tem uma justificativa para coibir a liberdade negativa, a liberdade de as pessoas fazerem alguma coisa. Dano, né? Se alguém causar dano a outro, então o Estado pode ir lá e coibir essa liberdade. Agora, há problemas com essa coibição da liberdade negativa. Há problemas, certo? Há alguns problemas. Qual? O primeiro problema é o problema da liberdade individual. O que é isso, Vitor? Imagina o seguinte: imagina o João de novo aqui, e o João consome drogas somente em casa, certo? Imagina o José. O José acredita em conteúdo nazista somente para si. Ele não divulga na internet, ele não divulga para a família, ele não divulga para os amigos. O José acredita em conteúdo nazista somente para si. E a Maria vive uma relação homossexual, mas não manifesta publicamente essa relação. Lembra da Maria que mora lá na cidadezinha do Pará, que na prática tem não sei o quê, certo? Essas atividades deveriam, todas elas, ou só algumas, ser protegidas como direitos naturais à vida privada, por exemplo? Todas essas pessoas que eu citei aqui, o João, o José e a Maria, têm atividades que, bom, a depender de quem está me ouvindo, as pessoas julgariam, pô, isso aqui deveria ser reprimido, isso aqui deveria ser reprimido, isso aqui não deveria, isso aqui não deveria, isso aqui... E se eles só tiverem manifestação dessas atividades na vida privada, ainda assim deveria ser reprimido? O que você acha? Não seria um direito natural à própria vida privada dessas 3 pessoas? Um direito inalienável, um direito que ninguém poderia tirar, nem o Estado? Se você concorda que alguns desses direitos são naturais, então você concorda com a premissa básica da liberdade individual filosófica. A premissa básica, ou pelo menos o contexto em que ela nasce, é que é com a reivindicação de que deve haver um limite ao impulso por coibição de liberdade negativa por parte do Estado. Ou seja, o Estado tem um impulso por coibir liberdade negativa, né? A liberdade de. Esse impulso, inicialmente, é para proteger algumas pessoas de não serem danificadas por outras, certo? Porém, diz a reivindicação de direitos naturais, deve haver algum limite para que o Estado não se intrometa. Porque se ele se intrometer demais, o risco é dele ser um Estado tirano, né? Dele querer se prometer demais, se intrometer demais, sob o pretexto de proteger algumas pessoas, bom, isso no limite leva à tirania. Deve haver algum limite aí. Você concorda? Esse limite são os direitos individuais, que historicamente vão se expandindo, vão se expandindo, vão se expandindo, mas a reivindicação mais originária dos direitos individuais é a reivindicação pela própria vida privada. Na vida privada, o Estado não deve se imiscuir. Porque na vida privada não há dano a outra pessoa. Na vida privada, a pessoa só pode danificar a si própria. Ora, mas se ela danificar a si própria, isso só diz respeito a ela mesma. Certo? Essa é uma ideia. Esse é um dos problemas com a coação do Estado para limitar a liberdade negativa. Outra é a seguinte: bom, o Estado pode agir limitando a liberdade negativa de alguém sempre que essa pessoa oferece dano a outra? Pode. Tá, mas tem uma crítica aqui, tem um problema, que é, bom, né? Como diferenciar, em alguns casos, dano efetivo de uma ofensa pessoal? Não entendi, Vitor. Vem esses casos aqui. O João se sente ofendido com uma piada que fizeram com a sua cabeça.
sei lá, o João se sentiu ofendido. Isso é um dano ao João? Se o João se sente ofendido com isso? Se é um dano, o Estado teria que proteger o João dessas ofensas? O que você acha? Isso conta como um dano? E se o João fosse ofendido por ser gordo? Conta como dano ou não conta? Se ele for ofendido por ser negro, conta como um dano ou não conta como um dano? E se ele for ofendido por ser homossexual, conta ou não conta como um dano? Eu não quero dar as respostas, eu quero que você dê as respostas aí nos comentários. Vá, discuta com os seus colegas, né? Vá botar o seu pensamento em julgo. Outro caso, José. José se sente ofendido ao saber que os novos vizinhos dele são naturistas. Naturistas são aquelas pessoas que têm o costume de andar nus, em alguns contextos, não em todos, claro, né? Em alguns contextos. Eles andam pelados na própria casa, os vizinhos andam na própria casa pelados e falam abertamente sobre isso com todos os outros vizinhos. E o José se sente incomodado, se sente ofendido. Isso ofere os valores do José. E aí, o José, ao se sentir ofendido, foi danificado nesse caso? Isso é um dano? Conta como um dano? E se os vizinhos do José, ao invés de serem naturistas, pertencessem a uma religião que sacrifica animais e que sacrificam animais em sua própria casa, do lado da casa do José? E aí, digamos que o José fosse vegano. Isso ofende claramente o José, porque o José luta pelos direitos dos animais. E aí, o fato de José ser ofendido, nesse caso, faz com que seja um dano e que, portanto, sendo um dano a uma pessoa, o Estado possa intervir? O que você acha? Bota aí nos comentários o que você acha. A Maria, por sua vez, se sentiu ofendida porque um famoso grupo de humor, não sei, qualquer um desses, ridicularizou a sua religião. Ridicularizou sua religião. Fez um especial de Natal e ridicularizou sua religião. Perdão. Conta como dano a Maria se sentir ofendida pela sua religião? O Estado pode intervir? E se o grupo, ao invés de ridicularizar religiões, ele ridiculariza mulheres? E aí, conta como dano agora? E se ele ridicularizar, ao invés de religião e mulheres, etnias? Agora conta como dano ou não conta como dano? Por exemplo, se ele ridicularizar judeus, se ele ridicularizar argentinos. Argentino não é uma etnia, né? Mas, enfim, vamos ficar nos judeus. É um caso famoso né, nos livros de história. Conta? E aí, o que você acha? O que você acha? Bom, dúvidas, né? Dúvidas. Quero saber. Mas você percebe que é difícil estabelecer o limite entre dano e ofensa pessoal, pelo menos para alguns casos, né? Pelo menos para alguns casos. Então, se a justificativa para coibir a liberdade negativa é que algumas pessoas causam dano a outras, ora, para estabelecer o dano, em alguns casos, pelo menos nesses casos de ofensa, é difícil. É meio nublado o negócio. Como é que a gente faz? E aí? Isso é uma questão para discutir liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de expressar publicamente a liberdade de expressão, né? Aquilo que você acredita e tal. E aí? Como é que fica? Bom, esses são os problemas com a liberdade negativa, né? E dela advindos, principalmente problemas relativos ao poder do Estado de reprimir quando ocorre um dano, certo? Serve para a gente pensar o conceito de liberdade negativa, a liberdade de fazer alguma coisa quando não há nada me impedindo de fazer. Por isso que ela é negativa, lembra? Porque ela existe só quando não há algo impedindo, certo? O segundo tipo de liberdade é o conceito de liberdade positiva. Qual é esse conceito de liberdade positiva? Pensa nesses casos. O João tem depressão. A pergunta é: o João tem liberdade para trabalhar? O que você acha? Tem ou não tem? E o José? O José é analfabeto. O José, sendo analfabeto, tem liberdade para ler Machado de Assis? O que você acha? E a Maria? A Maria nasceu miserável. Assim, nasceu numa família miserável. Quase não tinha dinheiro para comer. Né? Muitas vezes não tinha. Maria tem liberdade para assistir uma peça no Teatro Municipal do Rio de Janeiro? E aí? O que você acha? Tem ou não tem? A liberdade positiva é a liberdade para. A liberdade para.
Os dois conceitos de liberdade negativa e liberdade positiva são do Isaiah Berlin, um filósofo britânico que fez uma aula inaugural em Oxford, cujo nome era Dois Conceitos de Liberdade, a positiva e a negativa. Isso virou um artigo e virou um dos artigos clássicos para discutir liberdade. É dele que nós estamos partindo aqui. Então você percebe? A liberdade negativa é aquela que existe quando não há nada obstruindo. É a liberdade de fazer alguma coisa. A liberdade positiva é a liberdade de ter condições para fazer alguma coisa. Certo? Ter condições de fazer alguma coisa. Ou seja, a liberdade negativa existe quando nada me impede. A liberdade positiva existe quando eu tenho condições para fazer. Então, percebe que o João, quando tem depressão, ele não tem condições de levantar, não é uma gripe. Entende? Depressão não é uma gripe. Quando o José não sabe ler e escrever, ele não tem condições de ler Machado de Assis. Entende? Como é que ele vai ler Machado de Assis se ele não tem habilidade para tal? E a Maria, se ela nasceu numa família miserável, não tem dinheiro nem para comer, como é que ela vai ter condições de ir ao teatro? Percebe? Então, a liberdade para é ter condições e a liberdade de é a ausência de coerção, a ausência de força me impedindo. Certo? Então, a liberdade positiva é a posse de condições para fazer o que se quer. Essa é a liberdade positiva. Agora, tem um problema aqui, alguns problemas que eu vou te apresentar. O primeiro deles é o de dependência pessoal. O que quer dizer isso? Bom, liberdade positiva, como nós já vimos, ela promove, né? Ela dá condições, certo? Ela acontece quando tem condições para fazer alguma coisa. Agora, pensa no seguinte, tá? Pensa no caso aqui do João. Pensa no caso aqui do João. O João precisa de dinheiro, certo? O que possibilita suas atividades, posto que não é possível fazer nada sem dinheiro, né? Todo mundo precisa de dinheiro. A sua mãe lhe dá a quantia necessária sempre que João pede, certo? Sempre que João pede, a sua mãe vai lá e fornece a quantia necessária. Bom, João deixa de trabalhar, né? Porque ela sempre dá o dinheiro para ele, né? Porque sabe que sua mãe sempre virá em socorro, certo? Nesse caso aqui, você consegue perceber que o que aconteceu com o João foi algo bastante esquisito? Eu posso perguntar assim: promover a liberdade positiva do João, nesse caso, né, dar as condições, tornou o João mais livre ou tornou o João menos livre? Percebe? Mais ou menos livre, nesse caso. A dependência pessoal tem um problema, que é o seguinte: a promoção da liberdade positiva pode causar dependência pessoal, o oposto da liberdade. Em todos os casos, Vitor? Não. Não em todos os casos, mas em alguns casos você há de convir comigo que acontece, não acontece? A pessoa precisa de condições para exercer as suas ações, não é? Precisa. Em muitos casos, alguém fornece. Mas se essa pessoa continua fornecendo e continua fornecendo e continua fornecendo, né? A pessoa que precisa ser livre acaba que na prática fica dependente. Então, esse é um problema que a gente tem que lidar com a promoção da liberdade positiva, digamos por parte do Estado. O Estado, quando promove liberdade positiva, dá condições para as pessoas, tem que tomar cuidado com esse revés, que ele existe. Para algumas pessoas ele existe. Certo? Agora, tem outro problema, que é o problema da tirania. Como assim, Vitor? O problema da tirania? Me fala mais sobre isso. Vou te falar mais sobre isso. Imagina agora a Maria. A Maria não adota uma bandeira política, certo? Maria não adota uma bandeira política. Ana Júlia pensa que, caso Maria não adote essa bandeira política, Maria sairá prejudicada. Maria discorda, certo? Ana Júlia chama Maria de alienada e considera que não está agindo em prol dos próprios interesses. Maria continua discordando. Ana Júlia considera Maria uma aliada do sistema opressor. Maria continua discordando. Ana Júlia pensa que Maria é o próprio sistema opressor. Maria continua discordando. Ana Júlia decide que, caso fosse necessário, eliminaria Maria. E aí, nessa história, você percebe o que está acontecendo?
né? Será que, ao querer promover a liberdade positiva de Maria, Ana Júlia torna Maria mais livre? Torna ou não torna? Nota? Esse é um risco, né? É um risco. Ou seja, a pretexto de você dar condições para a pessoa ser livre, você corre o risco de querer saber mais do que a própria pessoa o que é liberdade para ela. A ponto de, no limite, né, achar que ela é eliminável, porque ela não professa da sua ideologia, do seu conceito, da sua filosofia, sei lá, da sua crença. Entende? Isso existe. Vitor, isso é coisa da esquerda ou da direita? Meu amigo, responda você mesmo. Responda você mesmo. Acho que você é bem grandinho, bem grandinha para saber se isso é coisa da direita ou da esquerda, ou se é das duas. Né? Não é uma ou de outra. Não existe só essa alternativa. Né? Bom, e o Winston? Você conhece o Winston? O Winston é o seguinte. Winston obedece cegamente todos os ditames do partido político que governa seu país. Né? O Sócio. Porque acredita que quem obedece é mais livre. O Winston acredita nisso. O próprio governo faz com que todos repitam: liberdade é escravidão. Liberdade é escravidão é um lema do governo. Ué, esse é o cenário exato, sem tirar de impor, do 1984, o livro do George Orwell, que é um livro que visa declaradamente, por parte do autor, a satirizar, retratar de modo alegórico ali o regime totalitário soviético, certo? Ou todos os regimes totalitários, né? Bom, e aí? O Winston acredita que quanto mais ele obedece, mais ele é livre, porque o Estado promove uma propaganda massiva para que ele acredite nisso. E aí, o Winston, né, ao querer promover a liberdade positiva do Winston, o sócio, o partido político, o torna mais livre ou menos livre? Porque o pretexto é promover a liberdade positiva, né? Dar condições para o Winston ser um cidadão consciente e tal. E aí, o Estado, o sócio, promove a sua liberdade de fato ou não promove? Percebe então que, bom, militantes políticos cegos, de um lado, e agentes do Estado, de outro, poderiam justificar o uso da força sob o fundamento de que estão aumentando a liberdade das pessoas? Ou seja, você não sabe o que é bom para você. Você não sabe as verdadeiras condições que você precisa para exercer a sua liberdade. Eu sei. Eu vou te forçar a ser livre. Esse risco existe, né? E o Isaiah Berlin sabia desse risco e está lá no artigo dele, Dois Conceitos de Liberdade. Ele dizia que dos dois conceitos, o negativo e o positivo é o mais perigoso exatamente porque ele dá margem para que ocorra essa espécie de tirania. Então tem que ter muito cuidado com a liberdade positiva. Para o Isaiah Berlin, a verdadeira liberdade que tem que ser promovida é a liberdade negativa, ou seja, retirar as coerções e os constrangimentos para que as pessoas se sintam uh, à vontade para liberdade de alguma coisa, serem livres de, né? Liberdade de e não liberdade para. Bom, isso é uma visão. Agora, o Isaiah Berlin estava certo na sua distinção entre liberdade negativa e positiva? Para responder essa questão, nós vamos entrar na terceira parte da aula, que são as outras liberdades. Quais são essas outras liberdades? Bom, vamos à crítica ao Isaiah Berlin. O João, digamos que ele não é livre, tá? Não é livre. Mas aí escolhe um dos lados. O João não é livre porque ele não tem liberdade para viajar em decorrência da sua pobreza. Ou o João não é livre porque não é livre da pobreza. E aí? O João não é livre porque ele não tem a liberdade para viajar. Ou o João não é livre porque não é livre da pobreza. Liberdade para ou liberdade da? Caso que eu mudei, né? Botei, em vez de liberdade, livre, mas dá no mesmo, né? O que está em jogo aí? A positiva, ele não tem liberdade de condições. Ou a negativa, alguma coisa o afasta do seu objetivo. O objetivo dele aí é viajar. Você pode falar assim, Vitor, tanto faz, né? Ou um ou outro. E a Maria? Maria não é livre. Mas a Maria não é livre porque não tem liberdade de viajar em decorrência de uma proibição do Estado. Ou Maria não é livre porque não tem liberdade para exercer sua vontade?
É liberdade para exercer sua vontade, que ela não tem, ou é liberdade de viajar, porque o Estado proíbe? Nota, as duas. Percebe? A liberdade de e a liberdade para. Elas são conciliáveis aqui. Na verdade, elas dizem a mesma coisa. Ela não tem liberdade para exercer sua vontade e ela não tem liberdade de viajar, porque o Estado a impede. Mesma coisa com o João. Ele não tem liberdade para viajar, ele não é livre da pobreza. Ou seja, no fundo, é uma questão semântica, né? Depende de como você constrói a frase, liberdade de ou liberdade para. A diferença entre as duas não é substancial, ou seja, ela não tem rigor. Portanto, não existe a distinção proposta por Berlin, né? Porque se trata apenas de uma distinção semântica. Todas as liberdades são concomitantemente de liberdades negativas e liberdades para positivas. Depende do modo como você escreve a frase. Você não está livre de alguma coisa e você não é livre para alguma coisa, né? É isso, quando você não é livre. Essa é a questão. Então essa é uma crítica que endereçam ao Isaiah Berlin, tá? Essa é uma crítica que endereçam ao Isaiah Berlin. Só que você poderia se perguntar, Vitor, tá, eu entendi a crítica, ela é meio difícil de entender, mas eu entendi. Mas será que não existe mesmo a diferença relevante entre um tipo de liberdade e outra? Existe essa diferença. Ela é relevante. Mas aí, para absorver as críticas, vamos parar de trabalhar com de e para e vamos dar outro nome. Existe liberdade formal e existe liberdade efetiva. O que é liberdade formal? É aquela de poder fazer algo na teoria. Digamos que a lei diz assim: eu posso me manifestar no meu pensamento sempre que eu puder. A lei garante manifestação do pensamento. Essa é a liberdade formal. Está lá na lei. A liberdade efetiva é poder fazer na prática. Será que eu posso fazer mesmo? Posso manifestar meu pensamento sem sofrer nenhuma represália, seja social, seja estatal? Será que eu posso? Então, nota, parece que trabalhar com uma liberdade e não com outra, parece que isso não dá conta da realidade. Entende? Eu volto aos exemplos que eu já dei. Lembra da Maria? Maria nasceu miserável. Maria não tem liberdade na prática se ela nasceu miserável. Parece bastante evidente isso. É inegável que se uma pessoa nasce miserável, ela não tem liberdade para fazer inúmeras coisas. Nem liberdade dele, nem liberdade para. Ela não tem dinheiro para comer. Como é que ela vai ter liberdade? Entende? João vive em um bairro onde há constantes tiroteios. João não tem liberdade na prática, meu amigo, né? Ele não pode ir para a escola quando ele quer. Ele não pode ir para o shopping quando ele quer. Ele não pode ir à praia quando ele quer. Ele não pode sair à rua quando ele quer. A liberdade de ir e vir dele simplesmente não existe. Não tem segurança para esse cara. Entende? Sacou a questão aí? Então, olha, João tem depressão. Meu amigo, João não tem liberdade na prática. Né? João tem depressão, meu amigo. Depressão é uma doença séria. A pessoa não pode sair da cama. Não é uma questão de força de vontade, como pensa grande parte das pessoas. É depressão o negócio, não é tristeza. É óbvio que ele não tem liberdade. Né? José é analfabeto. Porra, José não tem liberdade na prática. José não pode fazer uma série de coisas, né? Por mais que formalmente a ele seja possível fazer. O analfabeto não entende, né, muita coisa. Não consegue ler jornal, não consegue assinar o próprio nome, não consegue fazer uma par de coisas que o impedem de viver plenamente a vida na cidade, a vida em sociedade. Então, veja, a diferença entre liberdade formal e efetiva é relevante. Pensar só na liberdade formal, tapar o olho com a peneira, né? Tapar o sol com a peneira. Há condições necessárias para a liberdade, sem as quais não há liberdade. Dinheiro. Na nossa sociedade, dinheiro é uma condição necessária para a liberdade. Saúde é uma condição necessária para a liberdade. Segurança é uma condição necessária para a liberdade. Educação é uma condição necessária para a liberdade. Ué, liberdade não se dá no vácuo. Percebe? Liberdade não se dá no vácuo. Liberdade não se dá por canetada. Liberdade não se dá por promessa. Se a liberdade também não for efetiva, não é liberdade. Ué, não parece bastante claro? Então, sim, há uma intuição fundamental entre aquilo que é assegurar a liberdade na teoria e aquilo que é efetivamente a liberdade na prática. Essa distinção ela tem que ser preservada.
entende? Ela tem que ser preservada. Agora, para finalizar, uma última reflexão que você precisa fazer sobre liberdade é a seguinte: liberdade é fazer tudo, é poder fazer e fazer tudo aquilo que dá na telha ou não. E aqui a gente entra no conceito de liberdade como autonomia. Como é que é esse conceito de liberdade como autonomia? Ele é interessantíssimo, tá? E para você pensar nesse conceito, vê aqui a história do Tiago. O Tiago quer emagrecer, tá? O Tiago quer emagrecer. Porém, ele ainda não tem o que é preciso, né? Ele come mais que o necessário, ele não se exercita, mantém uma rotina desregrada, dorme e acorda tarde, não se hidrata adequadamente, etc, né? Etc. Para alcançar o seu objetivo, precisa comer melhor, dormir melhor, beber água e se exercitar. Tiago gosta, no entanto, de maratonar séries, comer pipoca até tarde todos os dias. Então ele encontra-se no seguinte dilema: continuar a rotina e dizer sim aos seus desejos, ou seja, satisfazer os desejos, ou instaurar novos hábitos e dizer não aos seus desejos, ou seja, negar os desejos, né? Existe aqui uma distinção que eu quero fazer entre desejo superficial e desejo profundo, certo? O que é um desejo superficial? Um desejo superficial é aquele que todos nós temos, é aquele que bate, nós não escolhemos, ele vem, né? Ele vem. Ele pode ser tanto um desejo de comer, quanto um desejo de beber, quanto um desejo de, né? Você já sabe aí o que vem depois. É um desejo da condição humana. Temos corpos e corpos têm desejo. Tem desejo. São desejos simples. Eu chamo desejo superficial aquele que se esgota nele mesmo. Você vai lá, realiza, ele acabou, daqui a pouco ele vem de novo, você realiza, acabou, daqui a pouco ele vem de novo, você realiza, ele vem de novo. Entende? Esse é um desejo superficial que eu estou chamando aqui. Um desejo profundo é aquele que se articula a um projeto maior e não que se esgota nele mesmo. E além de tudo, ele é consciente por parte de quem decide, né? É o que a filosofia costuma chamar de vontade. Quando é consciente o desejo, nós chamamos de vontade. Ou seja, eu tenho o desejo de ser um professor de filosofia relevante. Isso é um desejo. Ou seja, é o que eu quero. Mas é o que eu quero consciente. E é um desejo que se articula a um projeto. Não é tipo, vou lá e bebo água, né? Não é isso. Se articula a um projeto. Esse é um desejo profundo. Esse é um desejo que, para ser realizado, ele tem que, né, cumprir algumas etapas. Ele tem que cumprir um projeto. Esse é um desejo profundo que eu estou chamando de vontade. O desejo superficial é esse que se realiza nele mesmo, certo? Para você pensar essa distinção, eu vou te trazer uma das alegorias mais famosas da história da filosofia, uma alegoria do Platão, lá numa obra chamada Fedro. Você conhece essa obra? Lá no Fedro, ele utiliza a seguinte alegoria para descrever a alma humana. A alma humana é um cocheiro que controla 2 cavalos, certo? Ele não está dizendo que a alma humana é o cocheiro. Ele está dizendo que a alma humana é os 3 polos, certo? Os 4, se você considerar aqui a carruagem, né, e tal. O cocheiro tem que controlar um cavalo impetuoso, um cavalo que é indisciplinado e um cavalo que é disciplinado, dócil aos comandos. Tem os 2 cavalos, certo? Tem os 2 cavalos. O cocheiro tem que ir o tempo inteiro para se movimentar, porque ele não se movimenta sozinho, dos 2 cavalos. O indócil e o dócil. Essa é a alegoria. Platão está dizendo o seguinte: para você entender a mente humana, você tem que entender que existe uma instância que delibera, certo? Mas que não tem condições de movimentar por ela própria. Ela só delibera. E existe uma instância da alma humana que é impetuosa, que é indisciplinada, que quer ir para todas as direções possíveis. Não é que ela escolhe ir para essa ou para aquela outra, ela só vai. É o cavalo indócil. E existe o cavalo que é dócil, que ele tem força, que ele pode movimentar a carruagem, e ele
está disponível a ouvir o cocheiro. Ele ouve o cocheiro. Ele é dócil, ele é disciplinado. Qual que é o papel do cocheiro, então? Já que ele por si próprio não movimenta a carroça. Ele tem que se alinhar com o cavalo dócil e controlar o cavalo indócil para que a carruagem vá nos trilhos, vá para onde ele quer, siga o projeto. Certo? Siga o projeto. Essa é a alegoria, essa é a mente humana. A gente é o tempo inteiro uma instância que fica nesses três polos, né? Tentando articular esses três polos. Uma hora o cavalo indócil tem mais força e leva a gente para onde ele quer. Outra hora o cocheiro tem mais força e consegue controlar, articulando o cavalo, né, dócil com o outro, e aí vai. As opções são as seguintes: seguir o cavalo indisciplinado e satisfazer os desejos, para a gente juntar as histórias aqui, ou domar os dois cavalos com a ajuda do cavalo obediente e instaurar regras de direcionamento para todos. Que é a negação de parte dos desejos, afinal de contas, o cavalo indisciplinado está sendo negado, em prol de um projeto racional. E aí, qual das duas opções te parece a mais correta, né? A mais alinhada com algo que seria condizente àquilo que você gostaria de ser realizado? Em qual dos dois cenários a liberdade genuína, com a satisfação total dos desejos do cavalo indisciplinado ou com a articulação? Veja, liberdade genuína é um tipo de liberdade que eu estou abrindo aqui. Liberdade genuína é diferente de liberdade ilusória. Qual que é a diferença? A liberdade ilusória é a vazão simples a desejos aleatórios. É o cavalo indisciplinado, né? Ele vai para qualquer direção. Ora, mas ir para qualquer direção é justamente a ausência de direção. Estar em qualquer direção é justamente o conceito de estar perdido. Quando você dá vazão a qualquer desejo seu, você não está sendo livre. Você só está perdido. Perdida. Não tem direcionamento nenhum nessa vazão. Isso é uma liberdade ilusória, entende? A liberdade genuína é a deliberação de que caminho seguir, de que meios utilizar para seguir esse caminho, ainda que abdicando de alguns desejos, ou seja, ainda que reprimindo alguns desejos. Veja que a liberdade, ela não é a ausência de repressão, ela não é a ausência de regra, ela não é a ausência de norma. Não é. A liberdade é justamente colocar normas para justamente ter um direcionamento. A ausência de direcionamento é a situação de perda, não de liberdade. De ausência de direção, não de direção deliberada. Liberdade ilusória, liberdade genuína. O conceito de autonomia é entendido nesse contexto. Autonomia é uma palavra em grego que vem de autos e nomos. Autos é próprio e nomos pode ser regras ou princípios, né? Normas. Autonomia é a capacidade de colocar as próprias regras e princípios para si. Para si. Então, colocar as regras e princípios para si próprio, conforme a própria razão, é um conceito kantiano de autonomia, por isso que eu coloquei o nome aqui, é a verdadeira liberdade. Ou seja, a liberdade não é quando você dá vazão aos seus desejos. Isso é ausência de direção. A liberdade é quando você escolhe que desejos devem ser alcançados e quais não devem. Entende? Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. Ou seja, liberdade não é só se livrar dos grilhões, né? Liberdade não é só se livrar dos grilhões, ou seja, não tem ninguém te forçando. Liberdade é quando você consegue colocar as regras para a sua vida, as regras e os princípios para a sua vida. Liberdade faz parte não ter grilhões, liberdade faz parte, né, você ter condições, mas liberdade, sobretudo, é quando você consegue, por si próprio, racionalmente, colocar regras e princípios para a própria vida. Então, esse é o conceito chave aqui, né, do final da aula. E eu quero que você coloque nos comentários, depois de ter assistido essa aula inteira, o que alguém precisa para exercer plenamente a sua autonomia. Pense em todos os exemplos que você viu na aula, que você refletiu, e pensa assim: bom, já entendi que a autonomia é a verdadeira liberdade. O que alguém precisa para ter autonomia? O que alguém precisa para ter autonomia? E aí vamos, né, resumir a aula. Comenta aqui e vamos resumir a aula.
Liberdade negativa, nós vimos, é a liberdade de alguma coisa, ou seja, ela existe quando não tem ninguém impedindo. Tem alguns problemas ali em decorrência do ímpeto do Estado de reprimir a liberdade negativa, que é, bom, tem limites para a liberdade individual e tem limites que é a diferença ali entre dano e ofensa pessoal. Isso aí fica meio nebuloso, onde é que o Estado pode e não pode intervir. A liberdade positiva é a liberdade para. Os dois conceitos são os conceitos do Isaiah Berlin. Tem problemas também, né? Ou seja, quando o Estado promove a liberdade positiva, dá condições, tem o risco da dependência e tem o risco da tirania. Né? Tem o risco da tirania. E tem outras liberdades também, que tem a crítica ao Isaiah Berlin, na verdade, liberdade de e liberdade para é só uma distinção semântica, né? Sempre tem as duas, depende de como você escreve. Mas a intuição fundamental de que existe uma liberdade na teoria e uma liberdade na prática precisa prevalecer, porque afinal de contas, né, miseráveis, né, pessoas inseguras, no sentido, né, social, pessoas sem saúde e pessoas sem educação, na prática não são livres. Elas não podem fazer uma par de coisas que outras pessoas que têm educação, que têm segurança, que têm saúde, que têm dinheiro podem. Isso é inegável. E a verdadeira liberdade é aquela liberdade que segue um projeto, né, que segue uma escolha e hierarquização de desejos. Existem desejos que são superficiais, existem desejos que valem a pena lutar. Esses desejos que a gente chamou de vontade, são desejos conscientes. E a grande pergunta é: o que é preciso para que a gente de fato seja autônomo e dê vazão a esses desejos conscientes, que dependem de projetos racionais? Certo? É esse o desafio para você. Ok? Não se esquece de comentar aqui embaixo, deixar a sua elaboração da aula. Não se esquece de nos seguir no Instagram e no Telegram. Os links estão na descrição do vídeo para ter mais conteúdos como esse. E, bom, nos vemos na aula que vem. Até logo.